Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 de Lucas. Quem sabe que capítulo é esse? Vocês gostam do capítulo 5? Nem sei o que fala lá, Marina. Eu também não sei. A minha opinião sobre gravar versículos é um pouco reducionista, porque eu não sei, eu não gravo nenhum. Eu gravo, eu sei falar, mas eu não sei referência. Não sei se isso é certo, se isso é errado. Eu sei que, as igrejas sempre nos aconselham a fazer isso. Mas isso é bom, é um exercício de memória, né, gente? Na verdade, a gente precisa ter a palavra gravada em nosso coração. Então, a gente precisa usar constantemente a palavra para não pecar contra o Senhor, contra as pessoas, né? Então, é isso. Se eu estou errada, me fala aqui nos comentários. Por que você acha importante a gente ter a palavra de Deus gravada em nossa mente? Amém? Bom, sem muitas delongas, vamos começar orando. Sextou, né, gente? Glória a Deus. E é isso. Que seu final de semana seja uma bênção, cheio da palavra de Deus, entranhada em você, para que você não peque contra o Senhor nos seus momentos de lazer, mas que nos finais de semana você continue olhando para Ele, continue desejando Ele, continue desejando aquilo que é bom para você estar. Hoje pela manhã eu estou lendo o livro Louco Amor. Eu leio em pequenas porções. Eu não tenho problema com esse negócio de acabar rápido, nada. Eu gosto de que me molde, que me forje, que me rape ali, sabe? Então, eu sou dessas que leio tudo pouquinho, aos poucos, demora devagar e sempre. Ai, meu Deus, mas eu tenho pressa, gente. Por que eu vou ter pressa? Eu não vou fazer uma prova. Não vou, que mais? Se Jesus voltar, o importante é que eu esteja lendo a palavra e seguindo a palavra, e não ter lido a Bíblia inteira. Nossa, hoje eu tô cheia das polêmicas, né? Ai, meu Deus, acho que eu ainda tô com sono. Mas enfim, eu tava falando do livro Louco Amor, tô lendo ele, e hoje ele falou tanto sobre isso, assim, sobre essa questão de deixar a palavra nos forjar, que tô pensando um pouco nisso. E é isso. E que todos nós possamos fazer isso, né? Segunda a domingo, né? Nós temos aí o nosso momento de descanso, mas que ele seja com Deus, que o nosso momento de trabalho seja com Deus. E se você não está inscrito na comunidade online Eu Escolho Cristo Todo Dia e tem dificuldade, né, com essa questão, tanto de leitura quanto de, se você quiser memorizar os versículos ou quiser ler a Bíblia rápido, esse não é um canal para você, não é uma mentoria para você. Mas se você tem intenção de querer essa palavra te moldando, te forjando, te orientando, fazendo você seguir dia após dia com isso, então aí é para você. Se inscreve. Você paga por mês, é um valor simbólico, porque eu vou me disponibilizar inteiramente para você. Então, é isso. Experiência de quem já é há 20 anos crente, e crente mesmo, por não ter saído da presença de Jesus durante esse tempo, graças a Deus. Mas quem foi pegando tanto autoridade quanto experiência, com o decorrer da vida, com o decorrer das coisas que eu vivi. Então, isso foi me familiarizando e me enraizando,
me aproximando e me deixando ali mais firme, mais junta de Jesus. Bom, vamos começar orando, porque eu já falei demais. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti este momento. Te pedimos para que fale conosco, Jesus. Queremos apresentar a nossa mente, ao nosso coração, o Espírito Santo, Deus. O Espírito que está ao nosso redor, que tome, o Espírito Santo tome, Deus, todo o ambiente, sabe, Pai, em nome de Jesus. Vai eliminando toda força contrária, tudo que não provém de Ti. Nós oramos, Te pedimos toda influência, toda distração que não permaneça, que não prospere, mas que só a Tua palavra, Deus, seja ouvida nos nossos ouvidos e no nosso coração. Oramos e colocamos diante de Ti este momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém? No início eu ia orar o Pai Nosso. Aí eu falei, vou orar no final, né? Porque não é para orar. Eu falei, oxe, vai que o Espírito está conduzindo aqui para isso. Vamos ser sensíveis. Bom, vamos começar então o nosso capítulo 5. Vai dizer assim: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que estava acontecendo, viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia, Jesus estava ensinando. Alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama.
em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para se remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. É isso. Então vamos lá, gente. Capítulo 5 é aquele lindo capítulo onde Jesus então começa a chamar alguns de seus discípulos. E Lucas aqui vai detalhar como foi isso, né? Porque os outros, pelo que a gente viu, parece que do nada ele falava: vem comigo, e as pessoas iam. Simples assim. Mas não. Começa então o capítulo 5 falando que Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, né? Então vai dizer que ele despretensiosamente, o mar, por incrível que pareça, não fala que não tinha, como é que se diz? Que não era tempo de não dar peixe, que tinha espalhado petróleo, que não estava com problema o mar, não tinha problema aquele mar naquele dia, sabe? Só que eles não apareceram, eles não pescaram nenhuma sardinha, cara, nenhuma sardinha, massa, sei lá, será mar, né? Lago, sei lá o que, enfim. Mas nesse dia, exatamente nesse dia, Jesus fez com que Jesus então aparece despretensiosamente, e aí eles lá cansados, lavando a rede, já pensando na cama que eles iam pegar depois daquela noite frustrante que eles tiveram. E aí Jesus, a multidão tá para me esmagar, posso entrar no seu barco? Entra aí, Jesus, relaxa, a gente também quer te ouvir, a gente aguenta mais um pouquinho em pé. E aí, beleza. E aí vai dizer que Jesus está lá pregando. E aí, de repente, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, vai mais profundo. Vai para onde o lago, o mar, sei lá onde eles estão, gente, pelo amor de Deus.
Joguem as redes para... O lago é bem fundo. Lago. Não. E aí, vai para onde o lago está mais fundo. Vai lá, vamos tentar de novo. Aí eles viram e falam: a gente já tentou a noite toda, mas hoje não tá para peixe. Faz isso de novo não, Jesus. Foi tão doloroso, sabe? Voltar sem nada. A gente tá cansado também. E aí Jesus vira e fala: vai. E aí ele fala: tá bom. Pela sua palavra eu vou. Claro que eu vou. E aí eles vão. E aí, quando eles lançam a rede, e eu não sei se vocês já viram isso no The Chosen, é bem interessante. Vai dizer que, tipo, meu Deus, sabe aquele baque assim que eles têm e eles começam a tentar puxar, meu Deus, não tá dando. O que será isso? Não, deve ser um tubarão aqui, não é possível. Não, gente, a rede deve ter ficado presa, não sei o que aconteceu, mas não é possível. Diz que quando eles levantam aquelas redes, eles chamam então outros barcos para lhes ajudar. E que quando, João, André, Pedro, enfim, vários discípulos foram chamados nesse momento. Diz então que quando eles levantam, é tanto peixe, o peixe está entrando na rede, entrando no barco, e o barco está quase afundando e está levantando assim que nem uma gangorra. Pedro então se ajoelha e fala: meu Deus. Sabe aquela palavra, quem é esse que até os ventos, as ondas lhe obedecem? A tempestade, qualquer coisa, gente. Não tem nada assim que Jesus não possa fazer. Qualquer coisa. Demônio lhe obedece, doença lhe obedece, peixe lhe obedece, qualquer coisa. Eu nem sei por que aquele dia eles não conseguiram pescar nada. Porque os peixes provavelmente estavam ali, eles só não entraram naquela rede. Mas quando Jesus falou, eles entraram, vieram todos, de todas as partes, parece. Não tem nada que Jesus não possa fazer. Não tem nada. Eu não consigo pensar, pensar em uma só coisa, sabe? Mas sei lá, você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, gente. Mas isso é muito importante. Vai dizer mais pra frente que um homem, que Jesus estava ali ensinando fariseus e mestres da lei. E homens carregam um paralítico e eles estão tentando entrar, mas não estão conseguindo. Então eles sobem pelo telhado para fazer aquele homem descer até Jesus. Porque eles tinham essa fé, esse entendimento. Cara, eu tenho certeza que esse homem pode. Então assim, certa vez eu estava conversando com um colega meu e às vezes a gente fica muito preocupada com as questões da nossa vida. Como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou casar, como isso, como aquilo, como... Você só vai conseguir viver tranquilo se você tiver fé. Você só vai conseguir fazer o que Deus está te mandando se você tiver fé. Você só vai conseguir viver tanto tempo, para quem não sabe, eu tenho 40 anos. Você só vai conseguir viver, saudavelmente. Você só não vai meter o pé na jaca e pegar qualquer coisa, aceitar qualquer coisa, ir para qualquer lugar, fazer algo para mudar essa situação da sua vida se você tiver fé. Você só não vai fazer um empréstimo, sabe? Porque você está desesperada se você tiver fé. Que mais? A Bíblia é esse manual pra gente ler, pra gente entender que, a gente só vai conseguir viver o que Jesus quer que a gente viva se a gente tiver fé. E se você nunca casar, você vai ter que ter fé para entender que Jesus te separou para outra coisa. Se você nunca ficar rica também.
É duro, mas é necessário. É fé, é tipo conhecer o poder de Deus. E o meu tempo se esgotou e eu nem vou me alongar nessa conversa. Mas Jesus tem qualquer coisa para você, que Ele tenha para você, tá? Não é que Ele tenha para os outros, Ele tem a mesma coisa para você. Mas Jesus tem marido, Jesus tem mulher, Jesus tem finanças, Jesus tem filho, Jesus tem qualquer coisa. Se você tiver fé e se Ele tiver para você. Não é porque é para os outros, é para você. Então você precisa primeiramente ouvir e entender de Deus o que Ele tem para você, e você precisa ter fé para esperar, fazer, ir atrás, sentar, colocar o parâmetro, enfim, qualquer coisa. Amém? Bom final de semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.